Davi era segundo o coração de Deus. A mensagem que eu vou trazer nesta noite é como ser segundo o coração de Deus. Porque se nós formos segundo o coração de Deus, com certeza as nossas necessidades, tudo vai ser suprido. Só que também nós devemos entender que nós não podemos nos enganar. Às vezes, ter todas as nossas necessidades supridas não significa que nós não vamos passar aflições, não significa que nós vamos ter riquezas, mas não, significa que nós vamos ser preenchidos com a plenitude de Deus. Aleluia! A plenitude de Deus, irmãos, é quando o teu irmão da esquerda, vamos supor, materialmente falando, ganha 2.000, o teu da direita ganha 10.000 reais e você ganha um salário mínimo. Mas dentro da tua casa não falta comida, dentro da tua casa não tem contenda, não tem briga, e dentro da tua casa, teus filhos, o teu esposo, a tua esposa não sofrem de enfermidade. Essa é a verdadeira plenitude de Deus. De outra forma também, entender e se colocar como o coração de Deus, nessa forma do exemplo que eu dei, é assim como o apóstolo Paulo falou: aprendi-me a contentar no pouco, no muito, com a abastança, com a necessidade. Ser o coração igual ao coração de Deus é ser assim, é crer, é acreditar em todo momento que Deus vai suprir e que Deus vai agir e que, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus é maior do que tudo isso para nós. Coração é um órgão muscular situado na cavidade torácica. O coração é considerado a sede de todos os sentimentos, das emoções, da nossa consciência, é a natureza da nossa parte emocional. Define também, muitas pessoas falam, o nosso caráter, a nossa índole. O coração também está ligado com a nossa coragem, com o nosso ânimo. Porque geralmente quando nós vamos falar sobre a vida de alguém, quando nós vamos mencionar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas aflições, nós falamos geralmente que o nosso coração está assim, que o nosso coração está daquele outro jeito. Então o nosso coração geralmente reflete tudo para Deus, reflete tudo para os seres humanos que estão ao nosso redor. Então eu creio que por isso que Deus falou essa palavra, que era segundo o coração dele, que Davi era segundo o coração dele. E em nome de Jesus, todos que estão aqui são segundo o coração de Deus nessa noite. Mas o que uma pessoa segundo o coração de Deus ela faz? A pessoa segundo o coração de Deus, ela inicialmente ela agrada a Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:1 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Andar e agradar a Deus, para que possais progredir cada vez mais. Quem agrada a Deus, progride. Porque Deus, Ele se maravilha e Ele tem felicidade em abençoar aqueles que agradam a Ele, que buscam a face dEle, que estão ali buscando experiência e intimidade com Ele. Nós temos que buscar agradar a Deus. Mas de que forma que nós vamos agradar a Deus? Vocês hoje, eu creio que nós estamos aqui todos agradando a Deus, porque nós estamos na casa de Deus. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nesta noite, mas nós optamos pelo melhor. Estar na casa do Senhor. A palavra de Deus diz: alegrei-me. E eu creio que nós nos alegramos em estar aqui nesta noite. Então nós já temos o primeiro passo para agradar a Deus. Agradar a Deus é que nem eu falei, é independente das necessidades, você dá glória. É você engrandecer o nome do Senhor, é você reconhecer que Ele vai vir a seu favor. E que independente do que você esteja passando, Ele é primícia na sua vida. Assim é primícia na minha vida.
Isso é agradar a Deus. A palavra de Deus que é primeiramente o reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nem fala que vai nos dar, não. Ele vai acrescentar. Aleluia. Aleluia. Essa é uma forma de sermos segundo o coração de Deus. Agradando a Deus. Muitos nós pensamos e verdadeiramente entendemos que nós não somos nada. Amém. Mas aos olhos de Deus nós somos tudo nessa terra. Outra forma é manifestar em nós o caráter, os traços do caráter de Deus. Em Romanos, capítulo 8, verso 29, está escrito: porque dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Caráter. Aqui fala do primogênito de Jesus Cristo. E no final fala entre muitos irmãos. Olha só que maravilha. Então nós temos que ter um caráter semelhante ao de Cristo. Muitos nós falamos que nós somos evangélicos. A maioria também fala que nós somos cristãos e está certo. Mas ser cristão significa ser imitador de Cristo. E ser imitador de Cristo é fácil? Não é. Engana-se quem fala que é. Não é fácil. Mas é uma forma de sermos segundo o coração de Deus. É sermos verdadeiros cristãos. É sermos verdadeiros imitadores de Cristo. É verdadeira imitarmos o caráter de Cristo. Imitarmos o caráter de Cristo não significa que nós não iremos, em determinado momento, às vezes nos irá, que nós iremos, em determinado momento, ficar triste, que em determinado momento nós vamos nos achar os piores do mundo. Não, não tem nada a ver com isso. É saber que, independente de todas as coisas, nós temos que colocar e pautar a nossa vida no Senhor e pedir a força, o ânimo e o respaldo, o revestimento que vem do céu para as nossas vidas. Oh, Jesus! É essa forma que nós vamos ver o caráter de Cristo. Porque ter caráter igual os que estão aí fora é fácil. Nós temos que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para nós passando na rua, no nosso trabalho, na escola. Não importa onde falar, essa mulher é uma serva de Deus. Esse homem é um varão do Senhor. Porque nós já testamos, nós já questionamos e em nada nós temos visto erro, inconveniência. Nós devemos mostrar um caráter de verdade. E olha, não é difícil. Sabe por que não é difícil? Eu trago à mente dos irmãos, por exemplo, vamos pensar. Nós estamos no ano de 2014. Vamos pensar no ano de 1800 e alguma coisa. Como o caráter das pessoas eram diferentes. Ou seja, eles podiam naquela época, eu sei que os tempos eram outros, mas independente do tempo, nós também conseguimos ter esse caráter hoje. Nós não temos que se vender por dinheiro, nós não temos que se vender por necessidades, nós temos que se vender por nada. O nosso caráter tem que ser íntegro como cristãos na casa do Senhor. A outra forma é que nós devemos obedecer a Deus. Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para Deus. Olha que forte. A quem você obedece, você é servo. Às vezes nós lendo a Bíblia de forma rápida, sem meditar, sem parar para prestar atenção, nós passamos por um versículo igual a esse, acelerado, nem se ligamos no que está querendo dizer. Mas olha como é forte. A quem você obedecer, você é servo. Então, se nós obedecemos a Deus, nós somos servos de Deus. Agora, e se nós obedecemos ao pecado? Nós somos servos de quem? Do maligno. Porque ele é o pai do pecado.
E outra coisa também muito interessante é que não existe, muitos falam, né, de, por exemplo, matéria de pecado, fala da prostituição, fala da idolatria, como sendo pecados assim, grandiosos, né? Mas a verdade é que não existe pecadão e nem pecadinho. É pecado? É pecado.